Oi meninas, bem-vindas ao Costurar para Não Pirar. Eu ajudo mulheres a costurar para não pirar, ou seja, a desacelerar sua cabeça, acalmar seu coração e a sair do estresse da rotina do dia a dia. Meu nome é Renata Valho e o tema de hoje é costurando uma máscara de tecido 3D. A primeira coisa que a gente precisa saber a respeito das máscaras de proteção é o tipo de tecido utilizado nelas, né? Existem várias recomendações de diversos órgãos competentes com relação a isso. Então, nós temos aí a Organização Mundial da Saúde, a nível mundial, nós temos no Brasil a Anvisa, nós temos até uma regulamentação da BNT com relação ao feitio, a confecção dessas peças, e também tantas indicações de especialistas infectologistas, não é mesmo? Então, a princípio, ela tem que ser feita em 2 camadas. Então, o que isso quer dizer? São 2 pedaços de tecidos que vão formar uma máscara. Então, você tem o tecido externo e o tecido interno. Os dois têm que ser 100% algodão. Por que 100% algodão? Porque o algodão, ele é uma trama, a gente chama de respirável. Então, quando você tá usando a máscara, você tá se protegendo, mas ao mesmo tempo você tá respirando, então o ar tem que passar. Ele vai ser um elemento, uma barreira ali por um tempo determinado, claro. E 100% algodão por essa questão de ser respirável, mas tem que tomar cuidado com a trama, não pode ser uma trama muito aberta. E aí, como é que você vai saber disso tudo? Você vai fazer um teste. Você com uma máscara, pode até ser sem a máscara, tá? Você pode ter o tecido que você vai usar, você ou dobra em 2 ou coloca os 2 tecidos um na frente do outro. E é uma distância assim, mais ou menos uns 20 ou 20 centímetros, tá bom? Você pega um spray, um desodorante spray, ou mesmo um aerosol, funciona, e você tem que prestar atenção se essas gotículas do desodorante vão passar para o outro lado. Se não passar, a trama tá ok. Se passar, você precisa de um tecido com a trama mais fechada. Por que isso? Porque quando a gente fala, a gente despeja gotículas no ar, né? Ou espirra, ou tosse, né? Porque você tá com a máscara, você tá bloqueando que essas gotículas passem para outro lado, e o inverso também, que de um terceiro venha passar para você. Então, é por isso que é importante esse teste e a trama do tecido ser mais fechado, tá certo? E o que acontece? Ele não vai ser eternamente bloqueável, vamos dizer assim. Então, eles dizem pra gente usar a cada 2 horas a gente trocar a máscara, ou quando ela ficar úmida. É importante ter um saco plástico, porque aí ele acaba blindando a máscara, vamos dizer assim. Qualquer coisa de papel ou de pano, um papel toalha, assim, ele é poroso, né? Então, ele não vai bloquear, né? Se você colocar na bolsa ou na mochila, vai tá possibilitando a passagem desse vírus para os seus outros pertences na sua bolsa. Quando você for lavar as máscaras, é muito importante que você lave por pelo menos 20 a 30 minutos. Você vai poder saber quais são as suas medidas e vai poder fazer uma máscara para o seu tamanho, que não corra o risco de ficar maior ou menor, apertada, que machuque, o elástico tá pegando a minha orelha, eu tô com alergia, enfim, já ouvi um monte de coisa que inclusive meu marido teve uma alergia muito grande, eu acho que foi tudo junto, sabe? Foi o tipo de elástico com tanto álcool gel que usava.
Então, a gente vai adaptando as necessidades. E outra coisa, gente, quando você senta e faz a sua própria máscara, você tem o prazer de estar escolhendo a estampa que você quer, a cor que você quer, o tipo de elástico que quer. E nesse processo do construir, você vai relaxando, você vai costurando, aí você vai pensando que como é bom, gostoso, eu vou poder combinar com as minhas roupas, por exemplo, se você trabalha num escritório onde a vestimenta é mais formal, você não vai lá chegar com uma máscara super estampadona, né? Então, você pode usar as lisas, as mais sóbrias, ou então, se for o contrário, você tem um trabalho super informal, onde todo mundo pode se vestir com mais despojamento, você pode ir do jeito que você quiser, você não precisa de branco ou de preto, né? E então, isso já te deixa feliz, porque já é chato usar máscara, né? É difícil. Depois que a gente acostuma, fica fácil, mas assim, o que vem por trás do usar a máscara já é um motivo cansativo, pesado, né? A gente já viu tanto sofrimento por aí, então que pelo menos a gente possa escolher a cor e a estampa que a gente quer, né? E não aquela coisa daquela descartável feia da farmácia, que também o elástico dela é fixo, você não consegue ajustar. Então, eu já vi muita gente por aí com aquelas sobrando assim no rosto. Então, são inúmeros benefícios, eu só te falei aqui alguns deles. Aí tem mais um terceiro, vai, para completar. Você pode presentear as pessoas queridas que estão perto de você, você pode doar para as pessoas em condição de vulnerabilidade e tanta coisa, ou pode até gerar uma renda extra, no caso você queira, caso você precise. Então, os benefícios são incríveis, são bem mais bacanas e é bem mais legal fazer sua máscara ou a das pessoas próximas a você do que comprar pronto. Aqui eu vou te ensinar a fazer essa, modelo 3D. Mas eu não comecei fazendo essa, eu comecei fazendo outro modelo. E aí, eu vou te falar alguns prós e contras. Essa aqui foi minha primeira máscara. E esse é o modelo Tucano. Ele é mais arredondado aqui em cima. Veja bem, ela dobrada fica assim. E aqui ela tem o elástico fixo, tá certo? E aí, o que acontece? Esse eu usei é um roliço rígido, então ele é muito duro. Ele é, não é muito flexível e machuca muito. Mas não é só uma questão de machucar. Veja bem, aqui, tá vendo? Ela fica muito próxima aqui ao queixo. E se você olhar, olha, tá vendo? Ela é muito molenga aqui em cima, ela não tem um araminho. Depois eu fiz para vender dessa com arame e ela melhorou. Mas o que acontece? Tá vendo? Eu faço muita força para respirar, que o modelo dela fica muito colado na boca. Ele cola nariz e boca aqui e fica difícil. Então chega uma hora que você começa a ficar ofegante. E aqui, se você tiver que falar alto ou se bocejar, ela acaba incomodando. E aí, eu fui fazendo variações desse modelo. Eu fiz com a curvatura maior, eu fiz essa parte inferior aqui mais inclinada. Eu mudei o elástico. Eu comecei a usar o elástico chato, depois eu passei para outros. Enfim, é um modelo que eu adaptei, tá? Eu levei esse Tucano a um modelo melhor, mas ainda me incomodava muito a questão do elástico ser fixo. Então, tinha gente que falava, Renata, tá sobrando. Outros me falavam, tá pequeno. E aí a pessoa ficava com a orelha dobrada, assim, em judiação. E que começou a me incomodar demais. Porque uma coisa é falar assim, ah,
tá feio. Não pode machucar, claro, mas o principal é que não tá protegendo a pessoa. E aí foi uma busca, assim, incansável de procurar outros modelos. Nesse caminho, eu tive um pedido grande de fazer aquele modelo que tem uma abertura no meio. Você vai ver aí uma foto dela, onde entra um filtrozinho, pode ser um guardanapo de papel toalha ou um TNT recortado e faz o papel da terceira camada como se fosse um filtro. Os médicos gostam muito desse modelo. Como ele tem a prega, ele consegue atingir uma boa parte da face, então ela fica bem ajustada. Mas mais uma vez, o elástico é fixo. E eu tava ficando, sim, olha, sinceramente agoniada com essa questão de não poder ajustar o elástico. E então começou a aparecer a 3D e ao mesmo tempo a bico de pato. Agora, eu particularmente acho a bico de pato muito esquisita. Ela deixa a pessoa com uma feição assim estranha. E aí eu falei, se existe um modelo melhor, por que que eu vou fazer essa, né? Então eu fui atrás da 3D. E aí vi várias pessoas ensinando como é que fazia. Eu fiz vários modelos, alguns eu gostei, outros eu não gostei. E aí eu fui adaptando do meu jeito. Eu medi em mim, aí eu fiz a versão masculina para o meu marido e para o meu pai, eu fiz a versão para minha filha e depois para crianças menores também, e eu consegui chegar nessa daqui que vocês já viram. Então, olha só, ela tem, tá vendo que ficou durinho? Tem um araminho aqui dentro e um araminho aqui embaixo. Como aqui vai ficar presa atrás da orelha, ela fica completamente colada na pele. Não tem como ter problemas, tá certo? Então, eu levei uns 2 meses para conseguir sair dessa e chegar nesse modelo, onde eu tô até hoje. E assim, eu não tive reclamação desse modelo. Quando eu acertei esse modelo, as pessoas estavam me dando uns feedbacks assim muito positivos. E aí você fala assim, poxa, eu me dediquei, eu batalhei, né? Eu me esforcei e olha só, tudo que eu fiz foi super bom, porque as pessoas estão usando e está sendo muito útil para elas. Então, você quer reconhecimento melhor do que esse? Um momento onde todas as pessoas estão precisando de uma coisa que você faz. Então, assim, é um sentimento, assim, até difícil de descrever, sabe? É você se sentir uma pessoa realmente útil, de trazer uma facilidade para as pessoas num momento tão difícil, tão complicado. Então, por causa da costura, eu tive essa grande alegria. Se você vai comprar uma pronta, você tem algumas bem baratas, que não tem tanta qualidade assim, e você tem umas que tem um preço super alto, porque a pessoa considera que aquilo é o que paga o valor do trabalho dela. Mas assim, você comprar 1 metro de tecido, você faria umas 12. Você consegue fazer por um valor muito mais barato do que comprar. Pensa assim, uma pessoa que você conhece, uma amiga, uma vizinha, um parente, você fala assim, olha, eu fiz para você. É um ato de amor muito grande, porque além de você pensar nela, demonstra a preocupação que você tem com ela. Isso não tem preço. Tudo bem, você pode. É um dinheiro que você tá jogando no lixo, porque literalmente você vai jogar no lixo. E número 2, hoje em dia a gente tá com essas questões
de lixo, né? Se é reciclável, se não é, se a cidade recicla, se não recicla, se realmente vai parar onde deve ou se não deve, se vai parar nas águas e vai contaminar o solo, outras pessoas. Quando você usa a sua, você mesmo lava em casa, você protege, você tem, sabe, o cuidado que você vai ter com isso tudo. Eu não troco um fazer eu mesma a comprar pronto. Eu já fiz molde de tudo quanto é jeito. Eu já fiz molde em papel que já tinha sido usado, e aí para reaproveitar papel, porque eu odeio jogar coisa fora, assim, que possa contaminar ou poluir o meio ambiente. Então, eu vivo reaproveitando coisas. Papel craft, ele tá totalmente desbeiçado. Então, o ideal é que você use um papel mais grosso, tipo cartolina, ou um papelão fino. Aí você vai do que você tem em casa. Você tem lá uma caixa de papelão que chegou com a compra do mercado do sacolão, recorta a caixa, caixa de sapato, enfim, eu guardo e reaproveitei, por isso que eles estão assim emendados. Aqui na descrição do vídeo vocês vão ver os links, e aí lá eu tenho todos os tamanhos, e aí eu vou te falar um pouquinho sobre os tamanhos. Esses tamanhos é o que serve para a maioria das pessoas, tá? Os médicos não falam muito para usar em crianças menores de 2 anos. Depois, as medidas vocês vão ver aí na descrição, só para não perder tempo aqui no vídeo. Um outro tamanho, que é de 3 a 6 anos. E o último infantil, que vai de 7 a 12 anos, tá? A partir desse já é o modelo feminino, que eu também digo que serve para adolescentes, porque já começa a seguir, né? Acima do feminino tem o masculino. Então, você pegar um menino ali de 14, 16 anos, eu acredito que ele ainda vai usar o tamanho feminino. Aí, dependendo se o menino é muito grande, né? E depois eu fiz... e tem a masculina. Já passou, foi a primeira aqui que eu mostrei, a masculina. Ela, tá vendo? Ela sempre vai aumentando assim proporcionalmente. E eu fiz uma que eu chamo de extra G. Porque às vezes tem pessoas que me pediram, falam, ai, meu marido tem um rosto bem cheio. Ou então meu marido é barbudo, aí fica aquele volume na barba. Então, a gente vai adaptando, né? Eu já falei desse rígido, né? Roliço. Depois veio o chato. Esse chato é difícil, porque na hora que você vai comprar, o estreito não tinha mais, ou ele era muito duro, ou então você compra assim de infesto, olha, ele vem todo falhado. Aí teve gente que reclamou que foi usar e ele rasgou, saiu da costura, enfim. O melhor mesmo é esse aqui, que é o roliço, olha só. Ele é muito macio, ele é bem elástico e ele não machuca a orelha. Antes de começar a costurar, é legal você separar tudo que você precisa. Então, você vai ter lá o seu molde no tamanho, você separa os tecidos com as estampas que você quer, separa os araminhos e o elástico. A cor de linha que você vai usar para costurar, geralmente a cor de fundo, né, do tecido. E aí, deixa tudo organizadinho para começar a costurar. Aí, você vai me dizer, poxa, mas e se eu não tiver o araminho e nem o elástico? Aí, eu vou dizer para você, olha, a princípio, se você não tem o araminho, faz sem, tá certo? Não vai deixar de fazer por causa disso. Mas aí você fala assim, eu vou comprando pão e aí eu vou guardando, eu vou pedir no meu prédio, eu vou pedir para os vizinhos, vou pedir para os meus familiares. Aí quando você for ver, você já vai ter uma boa quantidade.
Aí, elástico, você vai falar, ai, não tenho elástico, não tenho como comprar, não vou na loja, não tem nenhum armarinho perto da minha casa, eu não quero comprar online porque eu não vou saber escolher, enfim. Também não é motivo para você deixar de fazer a máscara, tá certo? O que é que você pode fazer? Você pode usar qualquer coisa aqui. Você pode usar uma linha de crochê. Você pode usar a lã é complicada se tiver muito calor, né? Mas um fio de lã, de tricô. Você pode usar uma fita de cetim, você passa aqui, dá um nó por dentro, ou então você faz maior e aí você amarra aqui atrás na cabeça. Agora esses fios de malha que estão sendo muito utilizados também são ótimos para você usar, porque ele tem elasticidade. Então, são vários barbante, você pode utilizar vários materiais, ou então até o próprio tecido. Você faz uma tirinha bem fininha de tecido, passa ela aqui no canalzinho e amarra atrás, né? Só não dá para ir passar, deixar o nozinho aqui dentro escondido, vai ter que amarrar na cabeça. Então, não tem motivo para não fazer. Ai, não tenho tecido, nunca costurei, eu não sei. Então, eu vou te falar uma coisa: algum tecido de uma roupa que já tá ficando gasta, velha aí na sua casa, você deve ter. E aí, eu vou te falar uma coisa: a melhor coisa é tecido de camisa, porque elas tendem a ser 100% algodão. Nem todas são, mas tem. Então, o do seu pai, do seu irmão, do seu marido, do seu filho, você mesma pode ter umas camisas. Só não é legal malha, camiseta, tá bom? Porque ela tem elastano. E o tecido com elastano, quando esticado, abre as tramas. E ali começa a ficar poroso. Aquela questão que a gente tá falando do 100% algodão e da trama do tecido fechada, tá bom? Ah, eu não tenho máquina. Como é que eu vou fazer? Tem uma amiga que tem? A vizinha? Sua mãe? Parente? Pede emprestado. Senta com ela, vai fazer. Mas aí, cada um com a sua máscara, hein? Não vai esquecer. Protegidas. Ou então, primeiro você empresta, faz a máscara, aí depois você senta com ela e vai costurar junto. Quem sabe vocês não fazem aí um negócio junto, né? Já pensou que bacana? Ainda dá um estímulo. Eu sei. Pergunta pra mim como é que eu sei. Vou te contar uma coisa, eu tenho dois, tá? E esse aqui é bifocal. Então, por exemplo, se eu saio e vou pra rua, eu preciso desse. O bifocal, o que acontece? Por ser uma lente, um aro maior e uma lente maior, é isso aqui. Eu venho com ela e coloco ela bem perto aqui, entre os olhos, e aperto bem o araminho. Aí, quando eu coloco o óculos, ele não embaça, porque ela tá bem vedada e não embaça de jeito nenhum. Mas eu percebi que se eu usar o modelo maior, esse é o feminino, se eu usar o modelo masculino, ela fica melhor em mim, porque aí ele prende bem aqui, ele fica bem lá embaixo e o óculos acomoda perfeitamente. Então, se você usa óculos ou se vai fazer para alguém que usa óculos, eu te aconselho fazer um tamanho maior. Bom, gente, vamos então marcar as medidas nessa cartolina que a gente já separou. Primeiro, a gente vai marcar o retângulo, que é a parte principal, né, da máscara. Então, esse lado maior tem 26 centímetros e o menor tem 19. Então, use sempre um esquadro para fazer moldes, tá? Ou para ângulos, ou então para marcar os 90 graus mesmo. Porque quando a gente começa com o molde, olha aí, 26 por 19. Quando a gente começa com o molde certinho,
a gente tem mais chances de que a peça no final, essa máscara, né, vai ficar direitinha, porque quando a gente já começa com o molde errado, a gente corta errado, aí depois vai ter que ficar desmanchando, refazendo e dá muito problema. Aí eu tô marcando as medidas laterais para poder fazer o chanfro, onde a gente vai dobrar. E cada medidinha dessa tem 5,5 cm. Depois que cada um tiver marcado, é só unir os dois pontos com a régua com muita atenção, para que essa medida não deixe de ser 5,5 e passe a ser 5,7 ou 5,2, tá certo? No molde, eu tô escrevendo tudo aí para vocês verem, para vocês aprenderem a fazer, mas vocês não precisam escrever esse 5,5 não, tá bom? E agora, olha lá, 5,5 cada cantinho, tá ok? E o próximo passo é cortar, né? O que vocês precisam prestar muita atenção, e aí tá bem evidente, né, com essa tesourinha infantil, é porque eu ainda tô me achando aqui nas minhas coisas depois da mudança. Nunca use tesoura de tecido para cortar papel. Isso é uma das primeiras leis básicas da costura. O papel, ainda mais grosso assim, acaba cegando a tesoura. E aí você vai ter que mandar amolar ela muitas vezes, em pouco tempo a vida útil da sua tesoura vai acabar. Então, reserva uma aí só para papel. E por último, e talvez uma das mais importantes, sempre escrever do que é esse molde, para depois não ter confusão e usar a coisa errada. Então, aí tô dizendo que é 3D masculina, coloco quantas vezes corta e o tamanho do elástico que Vocês vai ser podem ver no usado. Todas as YouTube a informações 3D possíveis que a gente tiver, ok? com uma costura que é assim, ó. A minha não tem essa costura. Você vê muito, assim, nos repórteres da televisão, ou então uma outra que tem uma curva que assim faz um bico que para aqui entre os olhos. Eu vou te contar dois motivos. O primeiro motivo para eu não fazer essa costura é porque eu recebi um documento que é da ABNT, que são as normas, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a confecção de máscaras de proteção caseiras. Então, lá ele tem alguns moldes, tem um molde com as medidas de rosto do brasileiro, e tem o modelo bico de pato, tem o tucano, e tem aquele outro que meio cirúrgico mesmo, né? Com aquelas pregas aqui que amarra atrás. E aí ele fala que o ideal é que não tenha nenhuma costura que vá do nariz à boca. Ou seja, essa, a tucano é assim, né? Ela tem essa costura aqui. Então, quando eu descobri a 3D e eu vi essa costura aqui, eu falei, poxa vida, mas o formato é incrível, mas essa costura aqui vai contra o que os médicos falam. Porque vai ficar um bem no nariz e outro bem na boca. E aí eu achei um molde de uma oriental, eu não sei dizer se coreana, chinesa ou japonesa, talvez chinesa. E ela tava fazendo a máscara e ela não tinha essa costura. E eu adaptei as medidas, claro, porque orientais têm um rosto diferente do nosso, eles são mais largos assim, não são, né, tem essa parte de nariz assim mais achatadinho, então eu fiz a medida de acordo com o nosso padrão, mas eu segui essa questão de não ter essa costura aqui. Eu vou mostrar umas fotos aqui de várias máscaras que eu já fiz para vocês terem umas ideias de composição de tecidos e estampas, para vocês verem modelos, a diferença de tamanhos do que é infantil para adulta, para masculina, para extra grande, tá certo? E assim, eu peguei muita coisa no YouTube, né? Tem muita gente ensinando. Então, como eu falei para vocês, lá
eu fiz uma busca, assim, muito, muito, muito longa. E eu cheguei nesse método meu aqui, ele funciona muito bem. Então, vem comigo costurar essa máscara e você vai ver que não é difícil, que vai ser muito bacana e que ela vai te trazer muitas alegrias. Bom, gente, vamos lá então cortar o tecido com o molde. Uma coisa importante que eu não risquei aquela hora é aqui, olha, marcar sempre o fio, o sentido do fio do tecido, tá? E aí, você vai alinhar o molde com o fio do tecido. Então, como o fio do tecido tá sempre paralelo à auréola, a gente vai alinhar assim. E todos os tecidos acabam vindo tortos, eles nunca vêm certinhos, tá? Quando a gente compra na loja. Então, o importante é a gente alinhar o molde. Por isso eu falei de fazer com esquadro, porque aí a gente garante que vai ter os 90 graus. E a gente alinha esse lado, que é o lado do fio do tecido, na auréola, tá certo? Então, se der uma diferencinha lá embaixo, olha só, tudo bem. Porque aqui, como foi cortado às pressas, não tá certo. Aí, a gente acaba tirando essa diferença. Então, você alinha e aí você vai contornar o molde. Você pode fazer isso alinhando, tá? Empilhando, aliás, os dois tecidos. Segura bem firme. Se você ainda é iniciante e não sabe, põe um peso em cima pro molde não sair do lugar, tá? Quando a gente usa um molde assim, de um papel mais fininho, a gente até pode alfinetar no tecido. É que eu tô com uma cartolina aqui, aí não dá pra alfinetar. Mas se for e você ainda não tem essa prática de riscar, você pode... Aqui embaixo, deu certinho, sabe? Só deu uma pontinha aqui de nada. E às vezes, ó, dá uma olhada, porque às vezes não risca, tá? Pra você não tirar o molde todo e ele não tá funcionando. Ó. Essa caneta é fantasminha, mas ela só apaga no ferro, tá? Se você é muito iniciante, você pode colocar o molde aqui e você alfineta. Tem até uns furinhos. Você alfineta, põe alfinete nas 4 pontas pra ter mais firmeza pra poder riscar, tá certo? E aí, o que eu ia dizer é que eu já tenho o costume de empilhar o tecido. Então, eu acabo empilhando um no outro e aí eu vou cortando. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês um por um. Então, com o tecido bem esticadinho assim na mesa, a gente consegue cortar direitinho. Ele fica bem certinho, tá? Esse aqui é um giz de alfaiate, então, olha. Você vem passando aqui no molde. Às vezes, ele pode manchar um pouco, dependendo do tecido. Então, você pega leve, não carca a mão aqui não, pra não fazer muita força, achando que, ai, não pode sair. Porque ele é um pozinho, então, se você assoprar e esfregar a mão, ele sai do lugar mesmo. Mas, como é branco no preto, fica bem visível, não tem problema disso não, tá certo? Então, olha lá. Ficou super visível, né? E aí, é só recortar, que nem a gente já fez no outro lado, Esther.
Da mesma forma, você vai com a tesoura bem rente à mesa, tá? Sempre esticando o tecido, girando. E assim, na hora que acabar, passa a mão para tirar os pozinhos do giz e prontinho. Então, a gente sempre vai juntar o direito com o direito, porque depois a gente vai desvirar. Como o meu aqui é preto, eu posso usar qualquer um dos lados. Você pode alfinetar a volta toda e nós vamos costurar. Vamos fazer uma costura com pezinho de máquina. A gente começa aqui, a gente começa com pezinho de máquina, nós vamos dar a volta toda e deixar essa lateral aberta. Vamos pra máquina? Vamos lá, então. Marquei aqui um pezinho de máquina e a gente vai dar a volta nela toda e parar aqui, pra deixar a abertura pra desvirar. Não esquece de dar o retrocesso. Costurando, quando chega aqui, a gente levanta o pé calcador para poder girar o tecido, sempre com a agulha para baixo, e corta os excessos de linha. Aí, o que é que eu faço? O que é que eu descobri nesse meio tempo? Vou afastar aqui um pouquinho. As máscaras cirúrgicas, elas têm um araminho. Aqui não dá pra você ver, mas ó, quando eu dobro, tá vendo que ela para onde eu quero? E assim ela estica. Então, tanto no queixo ou no pescoço, quanto no nariz. Então, eu vi uma pessoa uma vez fazendo uma máscara e ela, na pressa, né, da pandemia, ela começou a colocar esses araminhos, olha. Esse é um araminho de fechar a embalagem. É lógico que existe aquele, eles chamam clipe nasal, tá? A da cirúrgica mesmo, para quem confecciona coisas para hospital, laboratórios e tal. Então, que é o famoso araminho do pacote de pão. Eu fiz muitas com pacote de pão, gente, até recebi doação de amigos que separaram para mim, até que eu consegui arrumar quem estivesse vendendo para fazer o uso dela. Então, o que eu faço? Eu só dou uma cortadinha assim na pontinha, porque o araminho sempre sai um pouquinho do plástico, sabe? Aí eu deixo ela cortadinha assim, corto, porque elas furam, tá? Se você não tomar cuidado com isso, ela acaba furando o tecido, porque você vai lavar na máquina, e quando centrifuga, pegar um durex e embalar a pontinha dela. Só a ponta mesmo, não precisa grandes coisas não, porque olha lá, não usa tesoura de tecido, tá bom? É um pedacinho bem pequenininho, gente. Eu vou tentar mostrar que ele é muito transparente, mas acho que dá pra ver. Até cortei muito grande, dividi em dois aqui. Ó. Eu ponho ele enviesadinho aqui. Olha só. E aí, eu embalo. Nossa, um alarme de um carro aqui. Aí eu embalo a pontinha só, que é pra impedir que esse ferrinho saia daqui e aí fure o tecido. E o problema não é furar o tecido, mas às vezes machuca, né? Então, é por isso que eu tomo esse cuidado. E se você for ver, você vai falar, ai, mas toma tempo fazer isso, se eu for fazer muitas. Toma, mas é um cuidado extra que você vai ter, ou com a sua família, ou com os familiares, para quem você for dar. E se você for vender, principalmente. Porque imagina o cliente reclamando que se machucou. Aí não dá, né? Então, assim, ó, colocando o durex, vai tranquila que não tem problema nenhum. Aí, eu vou fazer a outra, porque a gente põe um araminho no queixo.
e outro no nariz. Olha só, vem desse jeito, sabe? Aí eu tenho um potinho aqui onde eu deixo os meus, já tudo assim prático pra ir usando e fazendo, né? Já que eu faço muita quantidade. Então, eles vêm assim, ó, meio tortinho, tá vendo? Então, eu dou uma endireitada neles assim, pra poder costurar mais retinho lá e não ficar torto, beleza? Então, vamos lá pra máquina que agora a gente vai costurar. Mas antes de costurar, eu vou fazer uma marcação. Você pega, a gente precisa achar um meio, tá certo? Da máscara. Porque aí a gente vai colocar um aqui em cima e outro aqui embaixo. E outra coisa, gente, eles não são de tamanhos idênticos, olha. Um aqui tá menor que o outro. Mas o importante é o meio, tá certo? Então, você vem, dobra, põe aqui, acerta, alinha os cantinhos. E aí, você faz um pique, mas cuidado com esse pique, gente. O pique serve só pra marcar, senão você vai fazer um rombo na máscara e pode até correr o risco de cortar a costura que você fez antes, ou então, vai ficar tão grande que vai ser ruim até pra costurar o araminho, tá certo? Olha, uma coisinha de nada, só pra marcar. Olha só. E agora do outro lado. Pronto. Tá vendo como é que ficou? Esse até que ficou grande. Esse ficou melhorzinho, ó. Menorzinho. E outra coisa, eu sempre costuro tem uma pontinha aqui que ficou sem cola. Vou tirar pra não atrapalhar. Eu sempre costuro o arame, ele tem um lado chatinho e o outro com relevo. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Esse é o relevo, porque o arame tá desse lado e do outro lado ele é chato. Então, quando eu coloco ele com o lado do relevo pra cima do tecido externo, isso faz com que quando eu virar a máscara, né, nós estamos do avesso, quando eu virar pro lado direito, esse lado chatinho vai ficar em contato com a pele. Então, não corre o risco de ficar uma coisa volumosa no nariz, incomodando, tá certo? Eu vou fazer essa costura no ponto zigue-zague. Por que no zigue-zague? Porque é a maneira da gente prender um no outro, né? Ponto reto aqui não ia dar certo. Então, eu venho aqui no zigue-zague. Agora, uma coisa bem importante. Olha. O araminho, ele é mais estreito do que a costura. Vocês estão vendo? Então, eu tenho que posicionar de uma maneira que a costura vai ficar aqui. Eu não posso enfiar agulha para cada linha, senão vai ficar aparente. Tudo que tiver dessa costura aqui, dessa linha pra cá, fica interna a máscara, não dá pra ver. Eu não posso costurar pra cá. Eu vou começar aqui na máquina e depois eu vou filmar bem de pertinho pra poder mostrar pra vocês isso. E aí, eu começo com um ponto mais fechadinho, que é pra fixar ela aqui. Eu já mostro pra vocês. Olha lá, gente, tá vendo só? Aqui, ó, que eu falei, o araminho tá aqui, ele cabe dentro desse espaço que é a margem de costura. E ali, olha só,
a minha agulha tá indo antes de chegar essa costura, senão ela vai ficar aparente e vai ficar ruim e isso não pode acontecer. Olha lá, gente, vou bem devagarzinho para vocês verem. Olha lá. Ele tá com a trama fechadinha. Aí eu venho aqui, eu aumento o ponto um pouquinho, porque aí não tem necessidade de ficar a trama fechada até lá embaixo, ó. Eu posso vir com ela, aí já mostro aqui pra vocês, olha lá. No começo ficou bem fechadinho e, ó, não é pra ficar um ponto bonito, não. A intenção aqui é de prender o arame na máscara, tá certo? Eu só deixo o ponto mais fechadinho aqui em cima pra poder segurar bem, inclusive essa pontinha, onde é a pontinha do arame lá, que a gente não quer que machuque ninguém. E aí, eu faço o ponto mais aberto aqui, porque não tem necessidade de gastar um tempão fazendo e nem de ficar gastando um monte de linha, uma coisa que não vai aparecer. É só pra prender mesmo. Aí, quando estiver chegando perto aqui do final, eu volto ao meu ponto menorzinho, próximo do 1, e fecho esse finalzinho. Vou lá dar o retrocesso, vou ver se eu consigo aqui com uma mão só, gente. E desfaço o retrocesso. Acabou. Olha lá. Vou cortar aqui a linha. E olha como ficou. Tá vendo? Esse ficou melhor. Que o outro eu tava preocupada aqui em filmar. E esse aqui, posso até... Vou voltar pra máquina pra fazer o ponto mais fechadinho aqui na ponta, tá? Prontinho. Fechei os dois iguais, olha aí. Tá bem direitinho. Aí, eu vou colocar o araminho do outro lado. Também aqui, deu pra fazer os dois, certo? Aí, a gente corta o excesso de linha. Muito importante, sempre começar o ponto, deixa a agulha entrar e sair umas 3 vezes, uns 3 pontinhos, e retrocesso, que é pra gente prender esse fio e aí não soltar a costura. Prontinho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar, mas antes de desvirar essa peça, o que a gente vai fazer? Tá vendo essas quinas aqui? Onde tem a quina da costura? É ali que vai ser a borda da máscara. E aí, aqui tem um excesso de tecido. Então, eu vou tirar esse cantinho. Faço um bem chanfradinho mesmo, olha. Pra que não fique embolado isso lá dentro. E aí, não fica legal. Fica fazendo volume. Embola, fica feio também. Perto do nariz, fica muita coisa. Então, já cortei e aí eu vou desvirar. Desvirar é muito simples. Você enfia os 2 dedos aqui e começa a puxar. Mas, gente, sejam generosas, tá? Você deu retrocesso lá no pontinho, foi uma beleza. Mas, se você fizer muita força, ela acaba rasgando, tá bom? Então, você vai sem pressa, com cuidado, aí vai puxando tudo e tá faltando pouquinho pra gente terminar aqui. O vídeo acaba sendo mais longo porque eu vou mostrando as dicas, sabe? Eu vou falando dessas coisinhas de, pôr o durex na pontinha do araminho, depois a gente põe, ó, pega e puxa, tá? O cantinho, gente, super importante.
e falar do zigue-zague, mudar a largura do ponto, mas na hora do vamos ver aí, você vai ver que é bem mais rápido para fazer. É que aqui eu paro e fico falando várias coisas a respeito. Aí, olha só, ele acaba ficando assim um pouquinho ainda gordinho, sabe? Porque tá embolado, ainda cortando o cantinho, tá embolado lá dentro. Aí você vai pegar qualquer coisa que você tenha aí, eu uso uma agulha de tricô. Tem gente que usa hashi, e tem gente que usa uma lapiseira, um lápis, que não vá, né, manchar o tecido. E aí você cutuca esse cantinho, que é pra cada pedacinho de tecido ir pro seu devido lugar e não ficar embolando, olha só. É incrível, mas isso aqui faz muita diferença. Na pressa, você pode até falar, ah, não, tá bom assim, mas dá diferença. Na hora que você fizer isso, você vai perceber, tá bom? Aí você faz isso não só nos cantinhos, tá? Você pode fazer isso inclusive aqui na parte reta, porque ele embola também e nós temos ainda o araminho. E aí tá lá, ó. Você passa a mão assim, dá uma esticada, porque o araminho tá ali, aí, às vezes quando você faz isso ele dá umas dobradinhas e ela tá perfeita. Conselho: esse tecido é um tecido muito gostoso, é uma tricoline muito macia e que não amassa muito. Então, dependendo do tecido, o que acontece? Quando a gente faz isso, ele fica enrugado, não fica bom. Aqui, olha, tá excelente, tá certo? São duas tricolines boas e aqui não me causa problemas. Mas, se você tá com tecido aí que não é assim, não quer dizer que eu não tenha não, viu, gente? Eu tenho também. Porque, assim, muitas vezes a gente gosta da estampa, compra, não conhece o fornecedor, aí o tecido é mais ou menos, ou dá pra fazer alguma coisa. Ou então, é um tecido que é bacana, é de qualidade, mas amassa, entende? Então, o que que faz? Depois desse passo, a gente vai no ferro, coloca, estica ele assim com a mão, bem, e passa. Não tem problema passar com araminho. Eu acho que você não vai ficar 3 horas ali pra derreter tudo, entendeu? Mas, e também nem precisa ser na temperatura mais quente do seu ferro, não. É só pra assentar essa costura que ficou lá dentro. No meu caso aqui eu não vou fazer porque não tem necessidade. Aí, o que eu vou fazer? Esse passo aqui é muito importante. Você usa os indicadores e põe aqui, ó. É legal esse tecido que, como ele é digital, o avesso dele é branco, então ele facilita enxergar. Você vem e coloca pra dentro. Olha só o que acontece. Tá vendo? Ele fez a barrinha. E aí, isso você pode fazer lá no ferro, tá? Você vai no ferro, agora cuidado pra não enfiar demais e ficar com uma barra enorme. E aí, esse lado vai ficar diferente do outro. Vai dar diferença na hora de costurar, por causa das dobras que a gente faz. Então, eu tenho que ficar o tamanho de um pé de máquina, porque a gente passou um pé de máquina em todos os outros lados, tá certo? Aí, você faz assim e passa o ferro lá. Se não precisar, vem com a unha e vinca. Faz o vinco aqui, que ele já fica marcado e não tem problema. E aí, a gente vem pra máquina e vamos fazer o pesponto. E aqui no pesponto, a gente vai ter um detalhinho pra seguir. Volta o ponto da máquina pro ponto reto, tá? Senão, você vai fazer o zigue-zague de novo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Bom, gente, olha só. Nós vamos costurar aqui o pesponto, só que ele não vai ser igual foi antes com um pé de máquina. Como é pesponto, a gente faz ou meio pé de máquina, ou aí você joga a agulha pra direita, tá? Pra ele ficar mais próximo da borda do tecido.
E outra questão, a gente não precisa fazer retrocesso aqui no comecinho, porque senão, quando a gente tiver dado a volta toda e estiver voltando aqui, ele pode não encontrar o início da costura, e aí vai ficar feio, que vai passar uma linha cruzando a outra, e não é para cruzar, é para encontrar, tá certo? Então, olha, eu posso avançar, tá vendo? Um tanto do tecido, eu até faço mais para baixo, mas aqui para aparecer bem no vídeo, eu vou fazer, ó, mais aqui assim para baixo, para vocês verem. E tá mais ou menos um meio pé de máquina, tá bom? Então, a gente vem, e aí quando chegar a primeira quina, a gente vai parar para virar, e depois aqui vai parar de novo, que é onde tá o araminho. Então, vamos lá. Vai devagar no começo para você não fazer errado, tá bom? Aí, ó, eu parei porque eu acho que a medida tá igual. E aí, eu levanto o pezinho, o calcador, com a agulha lá dentro do tecido, senão ela sai, tá certo? Vou abaixar um pouquinho mais aqui. Ó, quando eu virei aqui, eu tô vendo que eu preciso de mais um pontinho. Então, eu volto o tecido, baixo o pé e faço mais um ponto. Aí, aqui vai ficar com a mesma distância. E aí, eu continuo. Aqui tá faltando um bom pedacinho ainda. E eu vou te explicar por quê. Lembra que a gente pôs o araminho, né? Então, eu não posso fazer essa costura como foi feita essa outra aqui. Essa outra foi feita bem próxima à borda do tecido. Tá vendo ela aqui, ó? Nessa parte branca aparecendo, porque senão eu vou enfiar a agulha em cima do arame. Pode quebrar sua agulha, pode estragar sua máquina. Então, aqui a gente precisa de muita atenção. O que vai acontecer? Provavelmente, aqui a gente vai fazer um pé de máquina. Aí, vai depender da largura do araminho que você colocou, entendeu? Mas com pé de máquina dá o suficiente. Se você achar que ela vai ficar com medo e que vai pegar agulha, você deixa um pouco mais, não tem problema nenhum. Vamos ver essa pronta aqui, olha. Tá vendo a costura onde tá? O araminho tá aqui dentro, ó. Então, a costura tá aqui. Tá vendo aqui a costura também? Então, a gente, aqui, ó, a linha aqui não aparece, porque eu já fiz a dobra. Mas a costura tá aqui, ó, a diferença. Aqui ela tá bem pertinho da dobra e aqui ela não tá. Aqui é o canalzinho do araminho. Então, vamos lá. Eu vou seguir mais um pouquinho e aí eu vou parar. Eu acho que agora já deu um pé de máquina, então eu venho e volto. Pra mim aqui tá parecendo um pouquinho mais do que um pé de máquina. Mas como eu acho que esse araminho ficou meio folgadinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir um pontinho aqui na mão a mais. Que se ficar muito grande, eu paro, dou um pedacinho de um retrocesso e aí eu faço de novo isso. Ah lá, agora acho que deu. E aí eu vou devagar aqui. Tá indo bem, olha, não peguei o araminho em nenhuma posição. Aí você vai pondo o dedo pra sentir onde o arame tá e onde a agulha tá indo. Então, por isso que precisa ir devagar nesse momento. Se você sentir que começa a chegar muito perto, você dá uma desviadinha no tecido, tá certo? Olha lá, foi tranquilo. Aí, chegando no final, a gente não vai fazer pé de máquina de novo, a gente vai fazer o pesponto
próxima borda. Aí, vamos aqui na mão. Pronto, agora já tá igual à mesma medida que eu deixei lá. Isso, gente, vai no olho, tá? Não é pra ser milimetricamente igual, não. Mas com a prática, no começo, você pode até riscar em cima. Se for muito difícil pra você, no começo, o que a gente faz, né? Fiz muito isso. Como a persponto é a costura definitiva, você pega essa caneta fantasminha ou giz, né? E aí você risca, você pode marcar com a régua, afasta aqui, põe o meio centímetro e tal, e você faz um risco em toda a volta, e aí você vem e costura por cima, porque aí não tem erro. Você já marcou, então você fala, eu não tenho segurança de sentir essa distância na máquina. Risca, marca, depois vai no ferro com a fantasminha e apaga, ou pode passar também o giz de alfaiate, você passa a mão ou passa no ferro e ela sai, tá bom? Vamos lá. Aqui também, continuo perto da borda, esse lado e a viradinha, até encontrar o outro lado onde tá o araminho. Vamos sentir aqui. Olha, deu certinho. Tá na posição onde eu não pego o arame. Então, vamos embora. Olha, gente, eu tô segurando aqui o tecido por trás, mas eu só tô segurando. A gente não pode puxar ele, porque se a gente puxar, a gente tá dando uma segunda informação de velocidade do andamento desse tecido. Porque aqui embaixo tem os dentinhos que puxam o tecido sozinho. Eu só tô segurando, porque como a peça é pequena, e às vezes ela tende a cair pra lá. E aí meu ponto pode ficar torto, tá certo? Outra coisa que você pode fazer é usar um ímã. Eu não sei onde eu... Aqui, o meu tá aqui. Isso aqui, olha. Ele é um ímã. E ele te ajuda a fazer a costura reta. Eu já usei e para algumas peças eu costumo usar. Então, você gruda ela aqui na chapa metálica da sua máquina. Nem todas as máquinas têm esse inox, mas aqui ele não gruda, viu, gente, ó. Ele gruda aqui, nessa que é mais fosca. Então, você põe aqui e ele vai te ajudar a fazer a costura reta. Não vai ficar aquela linha assim, tá? Pode ser também. Aí, aqui, eu já vou encontrar onde eu comecei a costura do pesponto. Então, aqui eu posso ir mais devagar quando chegar próximo, pra linha nova cair em cima do ponto que eu já fiz. E esse pesponto ficar mais perfeitinho. Eu vou tirar aqui o ímã, senão vai me atrapalhar. Aí, você pode vir no manual, olha. Porque aí não tem erro, gente. Devagarzinho, dá tudo certo. Aí, o que é que você faz? Você faz uns 3 pontinhos em cima. E aí, você pode vir no retrocesso e faz mais uns 3 ou 4, tá certo? E essa parte está pronta. Então, vamos lá, cortar os excessos. Qualquer coisinha, gente, que se esse encontro não ficou lá perfeito, a gente tem mania também de querer a perfeição da perfeição, sabe?
Mas o legal de costurar é que quando a pessoa olha, você vê que é um produto artesanal, que não é uma coisa fabricada, né? Então, algumas imperfeições são bem-vindas. Não precisa, ninguém aqui tá competindo para ver quem é que costura mais perfeito do que o outro, tá? Então, olha lá como é que ficou. Aqui tá o pesponto, onde tem um araminho, olha lá. Tá vendo? Não ficou durinho? E aqui foi o encontro, olha. Ficou bem feitinho, né? Aí talvez o avesso nem sempre fica lá essas coisas, mas a gente vai fazer aqui o canalzinho do elástico. Então é por isso que eu falei pra vocês que se esse encontro não ficar super perfeito, não ficar bonito, se ele ficar medonho, o que que a gente faz? A gente desfaz e faz de novo, né? Porque você vai conviver com esse avesso. Ou para quem você der, e se você for vender, aí refaz mesmo, tá? Cliente com peça mal costurada, não, ninguém merece. Então, a gente vai dobrar aqui, é o próximo passo. Mas ficou o pesponto todo certinho, bonitinho e a máscara tá fechada. Então, vamos lá agora pro próximo passo. Deixa eu criar um espacinho aqui pra mim. Olha, agora é o momento origami, que eu brinco, porque é uma dobradura, né? Parece um origami mesmo. Então, vou mexer mais aqui, para vocês poderem ver. Ó, a gente tem essas quinas aqui, e elas não são à toa, para poder virar isso aqui. Tá certo? A gente vai fazer uma dobradura, o que que vai acontecer? Para criar esse formato, tá certo? O segundo passo é o canal do elástico. Primeiro a gente vai dar esse formato. Então, nós vamos dobrar aqui, ó, bem nessa quina primeira, até essa última quina aqui. De novo, não tá muito familiarizada com a costura, tá começando, vai no ferro, passa aqui pra fazer esse vinco, pra ficar bem certinho. Eu já tô acostumada, vou aqui na unha mesmo, ok? E aí, a gente vai dobrar esse outro lado. A gente vem e dobra. O outro lado também. Depois que dobrou, vincou, se você foi lá no ferro e passou, a gente vai pegar. Eu gosto muito desses clipes aqui, ó, pra prender essas dobraduras aqui da máscara. Isso aqui você encontra na Calunga, é um clipe de papel. Existem uns que são pra costura mesmo, de plástico, mais levinhos. Eles são mais caros, mas são legais de usar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente puxa essa ponta, olha só como fica. Nós vamos puxar essa ponta pro lado de cá, olha. E ele tem que ficar 90 graus aqui, assim. Então, esse biquinho encontra aqui. E aí, eu venho... Você pode usar o alfinete também, tá? Eu prefiro usar esse. E prendo aqui. Aí, a gente vem pro outro lado e faz a mesma coisa. Prende aqui, 90 graus. Por isso que é importante vincar, porque quando a gente abre aqui, ele desfaz o lado de cá. Olha só como ficou, tá? Se não ficou 90 graus certinho, a gente ajusta depois, tá bom? Primeiro é importante fazer os 4 cantos, e aí se alguma coisa não ficou certinha, a gente faz depois. Olha lá. Um aqui, 90 graus. E outra aqui, a gente faz outro 90 graus.
E aí, já temos os 4 cantos. Então, veja bem. Aí, eu falei, né? Esse aqui, ó, não ficou. Então, a gente vem e refaz. Que eu fiquei olhando pra câmera pra ver se tava aparecendo pra vocês. E não olhei aqui direito. Aliás, os dois, né? Não ficaram certos. Então, vou corrigir aqui. Então, o que que a gente tá fazendo com isso? A gente tá dando o formato da 3D, tá certo? E aí, a gente vai agora... O formato tá dado. O que a gente vai fazer agora como próximo passo é fazer a costura do canal do elástico, tá? Tem gente que pega e faz, já põe o elástico aqui agora. Eu prefiro fazer depois, aí vai da sua vontade, tá bom? O que que eu faço? Eu venho aqui. Esse canal, ele tem que ter 1,5 centímetros, porque passa o elástico e com folga, tá bom? Então, eu venho aqui, dobro. Nessa coisa de dobrar, o que que eu preciso fazer? Quando eu sobrepuser esta abinha do canal aqui, eu tenho que tomar cuidado para esconder a costura e dessa aba que ficou aqui. Então, eu venho pra cá, dobro, mas por que que é importante os 90 graus lá? Porque se eu dobrar aqui, quando eu for costurar, eu vou costurar bem rente aqui, provavelmente vai cair em cima dessa costura já feita. Às vezes, a gente não pega, se isso aqui não tá 90 graus, ele fica pra fora, daí você costura e não prendeu a aba, tá certo? Por isso que é importante ter os 90 graus aqui. Então, eu vou prender, eu vou descer aqui porque eu enxergo melhor. Eu vou descer aqui e vou colocar. Ponho o meu clipe de novo e prendo esse lado. Aí, vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Aí, ó, não tá 90 graus, eu sei que vai dar errado. O que que a gente faz? Vem e ajusta aqui na hora, tá certo? E aí, olha, do lado de cá, tá tudo certinho, porque aqui eu vou perspontar. E aqui, tá tudo aqui dentro, eu tenho certeza que quando eu costurar aqui vai dar certo. Aí, na verdade, acabei não marcando aqui os 1,5 centímetros, mas é que eu tô acostumada no olho já. Então, ó, aqui tem 1,5 centímetros, esse lado aqui parece que passou um pouquinho. Aí, eu posso até diminuir. Gente, deixa eu falar uma coisa, eu tava gravando a máscara e aí minha câmera caiu. E daí eu tive um problema, eu perdi a gravação. Então, eu vou terminar a máscara com essa outra estampa aqui, tá? Que aquela eu terminei, eu gravei, mas na hora de eu juntar tudo no vídeo, eu tive problema no arquivo e eu não consegui. Então, eu fiz essa aqui até o ponto em que a gente parou aquela lá, né? Eu fiz as dobraduras aqui e prendi com os clipes, que pode ser alfinete também. E agora eu vou costurar ela e nós vamos passar o elástico e aí a gente finaliza. Então, gente, eu vou dizer pra vocês como é que eu faço. Como esse é o lado de fora, o que vai ficar aparente, na hora de fazer a costura pra prender aqui um no outro e fazer o canal do elástico, eu gosto de costurar aqui por cima mesmo, que fica uma costura mais bonita. Por quê? Porque na máquina, quando a gente costura, você tem 2 linhas, né? A gente tem aqui 2 linhas saindo. Aqui vem da agulha e aqui vem da bobina, que é aqui embaixo. Então, o ponto feito
pela linha de cima, que é a da agulha, ele fica mais bonito. Então, eu prefiro fazer assim. Se você tá começando e achar difícil, não tem problema algum. Você vira pelo lado interno e costura em cima dessa costurinha aqui que já tá feita, tá vendo? É só uma questão de tempo e prática. Eu comecei fazendo assim também e depois que eu peguei o jeito, eu comecei a fazer direto no lado direito. Uma dica pra você, se você quiser tentar já, é você ir passando a mão. Eu vou colocar aqui o tecido e já vou explicando ao mesmo tempo. Assim. Quando eu venho aqui, eu fico tateando, sabe? Passando o dedo pra sentir aonde o tecido, a dobra acaba aqui embaixo. E aí, eu baixo aqui meu pé calcador e vou costurando. Mas, esse momento exige uma atenção. Por quê? Aqui nós temos 8 camadas de tecido, porque a gente tá trabalhando com 2. Só que aí a gente tem esse lado dobrado com o outro, mais o outro, mais o outro, totalizam 8 camadas. Então, vai ser mais difícil. Então, não começa lá do comecinho da ponta do tecido. Entra um pouquinho mais para poder ter tecido ali para os dentinhos embaixo puxarem o tecido e começa aqui manualmente, olha. Aí quando já senti, dei 2 pontos aqui, eu senti que ele puxou. Aí eu dou retrocesso e ele já tá melhor, já tá preso o começo, vai sem dificuldade. E vai devagar, que tudo dá certo. Retrocesso de novo. Olha lá. Aqui tá o ponto, tudo costurado. E aqui atrás, a gente tem alguns pontos, ficam 2 linhas, né? Em alguns momentos, ele sobrepõe a outra linha que já era da costura anterior, mas ele não fica aparente, tá? Esse é o lado que vai ficar em contato com o rosto. Então, nesse caso aqui, pra gente não tem problema. Então, vou repetir o processo do outro lado. Aqui a gente tem a costura de um lado, aqui até ficaram bem longinhas, né? Uma linha da outra. Mas tá tudo preso. O importante é tá tudo preso aqui e não escapar nada. Então, a gente corta o excesso de linha e ela tá pronta. Aí, a gente vai colocar o elástico. Então, essa última costura, fazendo essa dobra aqui, a gente criou um canal pro elástico passar. Que nos outros modelos que eu falei antes, não existe, então o elástico precisa ser costurado junto com a máscara. Aqui não, aqui a gente vai cortar e colocar ajustado do jeito que a gente acha melhor. Ou, aliás, com o tamanho que a gente precisa, tá certo? Então, uma coisinha. Naquele que eu comecei a fazer, era máscara pro meu marido, que é tamanho masculina. Essa é pro meu pai, e meu pai é um pouco maior, então eu faço a extra G, tá bom? Então, o elástico para aquela preta que eu tava fazendo, são 2 pedaços de 28 centímetros. Nesse aqui, são 2 de 30, tá bom? Então, eu vou colocar aqui
Ou se você for fazer para alguém aí, você pode até medir na pessoa. Você tendo a pessoa para quem você vai fazer, não tem dificuldade alguma, tá? Então, eu venho aqui, ó, gente. E eu meço na régua, importante, não estica o elástico, olha. Esse elástico é muito elástico. Então, você só coloca ele na frente da régua, bota lá os 30 centímetros, ó, que é exatamente a minha régua. Faz uma marquinha que segura com a unha. Eu faço assim, olha, como são dois, eu já dobro. Já venho aqui, tá meio embolado o meu rolo. E já corto os dois, de uma vez só. E depois venho e corto aqui, tá? Então, já temos os dois pedaços. E eu uso uma ferramentinha que é um passador de elástico. Ela é assim, ó. Ela tem aqui essa abertura, tem esses dentinhos aqui, ó, que é pra segurar o elástico. E esse anelzinho que aperta e segura o elástico pra gente poder passar no canal. Mesma coisa para elástico em cintura, de short, de calça. Olha lá, se empurrou, ele tá fixo. Então, a gente coloca aqui no canalzinho. Olha só que beleza. Passa rapidinho. Se você não tiver isso, você pode usar um alfinete daqueles de fralda de bebê. Você pode usar um grampo de cabelo. Você pode usar uma agulha. Existem muitas possibilidades, tá bom? Como também eu já falei, se você não tiver elástico, você pode usar uma fita, um barbante, um fio de malha, várias coisas. Uma tira de tecido e boa. Olha lá. Aí, eu dou um nó assim aleatório, tá? Você pode ver aí o tanto que é mais conveniente pra você. E, gente, nó folgado, tá vendo? Ele não tá super apertado, porque você vai experimentar e numa primeira vez as chances são que não vai ficar bom. Então, você vai ter que soltar esse nó e ou apertar ou soltar. Então, você deixa assim, que o canal aqui é bem espaçoso e passa numa boa. Aí, o que que você faz? Você segura a máscara aqui e puxa o elástico. Aí, quando chegar aqui, você faz uma forcinha a mais, segura aqui pra puxar, ó, franziu, aí você estica o tecidinho do canal, quando você vê, o nó já tá lá dentro. Às vezes, essas maiores ficam uma pontinha aqui, aí você pode acertar e cortar a pontinha, não vai diminuir o tamanho não, tá bom? Faz a mesma coisa do outro lado. E aí, sua máscara tá pronta. Olha lá. Com o elástico todo. Aí, tá amassada, né? Precisa ir no ferro, passá-la bonitinha. E tá pronta. Aí, eu queria te falar umas coisas. Veja bem. No caso, essa pra mim é muito grande, mas eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Ela quase cobre meu olho. Mas digamos que eu fosse menor, né? Ou, como eu falei antes, ela sendo um pouco maior, você coloca o óculos aqui e não embaça o óculos. Então, também tá grande aqui pra mim porque tá folgado aqui na orelha, tá? Se eu esticar aqui um pouquinho, ó, ele fica bom, mas chega a apertar meu olho. Então, tá muito grande pra mim mesmo, tá? Essa é uma questão. Outra questão, como eu tenho um estúdio, né, e eu vendo esses produtos, coloco uma etiquetazinha. Então, ela é termocolante, eu colo ela aqui e é uma identificação do meu produto.
Mas se você tiver um pouquinho mais de prenda e você quiser fazer um mimo para as pessoas que vão receber a máscara que você fizer, você pode fazer uma etiqueta, pode não ter seu nome, nem se você não tem um ateliê, um estúdio, mas existem umas, até assim, com os dizeres prontos, você só escolhe a cor e a fonte e tal, e tem assim, feito com amor, feito com carinho, costurado por quem ama, frasezinhas assim de costureiras, né? Então, se for vontade sua, você pode colocar uma etiquetinha aqui. E uma outra dica é para máscara infantil, para escola, né? Você pode comprar daquelas prontas mesmo, que são identificadores, né, de livro, de uniforme, principalmente as de uniforme, e aí você colocar a etiqueta com o nome da criança aqui indicando a série, porque criança com certeza vai perder, vai largar em cima da carteira, no pátio, no refeitório, enfim, aí estando identificada ali, não tem erro. Se não for o caso também de você querer que fique tão à mostra assim, pode ser do lado de dentro, enfim. E aí eu queria chamar você para explicar uma outra coisa que eu mostrei antes. No caso do meu marido, né, que começou a desenvolver uma alergia com o outro elástico, o chato, não esse. Mas aí quando ele colocou esse, a orelha já tava quase em carne viva, gente, ficou muito feio mesmo. E acho que o álcool gel piorou. Um álcool gel, sei lá, foi de qualidade ruim. Então, você pode fazer um elástico único ao invés de dois. E você coloca e ela passa na cabeça. Então, eu vou te mostrar aqui. Eu não sei dizer ao certo quantos centímetros dá, mas eu vou, porque eu fiz de olho, né? Eu fiz pro meu pai, então eu medi nele. E, sinceramente, eu não lembro mais quanto é que foi. Mas eu vou puxar um tanto aqui e eu vou mostrar pra vocês como é. É super fácil. A gente pega, coloca o elástico, né, aqui no passador, no seu alfinete. E aí você vai passar tudo, tá bom? Você vem com ele aqui. Aí você passa direto, ó, no outro canal. Às vezes ele pega o lado fechadinho aqui, aí você tem que abrir um pouco a casinha aqui, ó, pra achar o buraquinho, ó. Então, olha. E aqui, mais ou menos, tá pequeno, vou aumentar mais um pouquinho. Eu acho que assim tá bom. Aí, estou medindo aqui em mim, mas pra ficar grande... Ui! Vou aumentar um pouquinho. Aqui tá bom. E aí, você dá um nozinho, sem apertar muito. E aí, você esconde, né? Porque esse é um modelo, por exemplo, eu perguntei, meu pai não queria ficar dando nó no alto da cabeça. Meu pai só queria que prendesse na cabeça. Então, olha, tá lá, tá vendo? Aí você vem pra usar, pra colocar, você coloca os dois, pra mim tá enorme. Até acho que mesmo pro meu pai eu vou ter que diminuir, talvez uns 80 centímetros. Aí você faz o teste. Olha lá. Um vai ficar aqui, tem que ficar por cima assim, que é preto, cabelo escuro. Olha, tá aqui. E o outro tá aqui embaixo. Então, como tá grandinho, menor. Mas é assim que funciona. E você se libera de prender e incomodar a orelha.
Então, você tem essas opções, como você também pode fazer de amarrar. E aí, o que é que você faz? Você pega um desse, mas tem que ser maior, você passa um aqui e o outro aqui. E vão ficar as sobras. E aí, você vai pegar as partes de cima e amarra no alto da cabeça, e as de baixo amarra aqui. Então, para quem quer ficar ajustando ela o tempo todo e amarrar, também, porque mulher já é mais fresca, né? Já começa, ai, mas meu cabelo tá solto, então eu tô de rabo, e tá prendendo, tá amassando. Então, a gente pode ir mudando, né? De acordo com a necessidade. Você pode fazer uma solução de água sanitária e deixar lá de molho por 20 minutos, meia hora, ou então água e sabão. E aí vem meus questionamentos. Tem pessoas que são super fãs de água sanitária. Eu não sou. Eu não gosto do cheiro, eu acho que ela estraga o tecido, ela faz mal pro meio ambiente, enfim. Não gosto de água sanitária. E se os médicos mandam a gente lavar as mãos com frequência com sabão, porque o sabão mata o vírus? Ora, para que usar água sanitária? Se fosse assim, o médico mandava a gente passar água sanitária na mão e não lavar com sabão, não é verdade? Então, a água sanitária vai corroendo o tecido com o tempo. Então, a vida útil da sua máscara vai ser muito curta, sem contar que pode manchar. Hoje, eu sei de alguns fornecedores que eu costumo comprar que alguns tecidos não soltam tinta ou não mancham. E aí, como essa quantidade que você vai diluir na água é pequena, não vai desbotar a máscara. Eu tenho tecidos que desbotaram e eu tenho tecidos que não aconteceram nada, com cores super vibrantes, preto, não desbotou o preto, desbotou assim, de lavar inúmeras vezes, como qualquer roupa. Mas não foi água sanitária que tirou a cor dele, mas ele vai destruir. Então, pela vida útil, eu sou fã da água com sabão mesmo. Outra questão, se você colocar na máquina para lavar, é importante assim, alguns dizem que sim, outros que não. Eu coloco na água quente, coloco a água mais, a temperatura mais baixinha que tem, e aí acho que é um item a mais. Mas eu não deixo ela solta na máquina, tá? Eu uso aqueles saquinhos para roupa íntima, para meia calça, e aí eu deixo as máscaras todas ali, por quê? Porque você tem o elástico, pode enganchar num botão ou numa pecinha interna da máquina, e aí pode até vir a danificar a sua máquina. Então, a máscara com certeza, mas a máquina não, né? E outra questão, preserva os araminhos, porque se ele vai embolando na roupa, naquela mexe pra tudo quanto é lado, uma hora o araminho começa a ficar retorcendo e ele quebra, tá? Então, assim, teve gente que quebrou e me pediu pra consertar. Agora, as minhas aqui em casa nunca quebraram, porque eu uso esse saquinho, então ele protege bem. Você já se perguntou se você já teve vergonha, medo, ou se você já teve receio em aprender a costurar? Eu acho que sim. Mas eu queria te convidar a vir comigo para aprender a costurar e desmistificar de uma vez que não precisa ter medo, que não precisa de jeito nenhum ter vergonha e nem receio. A gente erra, a gente desmancha, faz de novo e a gente insiste até a hora que a gente aprende, tá certo?
Então é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês esse passo a passo dessa construção da máscara. E eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam. Então conta aí para mim nos comentários, e melhor que isso, eu queria ver vocês me mandando foto das máscaras que vocês fizeram, que vocês estão usando, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, curte, encaminha para quem você acha que vai gostar também e deixa salvo aí para você poder lembrar, tirar as dúvidas depois, tá legal? E sempre eu vou estar aqui nesse canal trazendo vários produtos diferentes, várias técnicas de costura, cada semana com ideias diferentes. Então, você pode ativar o sininho, aí se inscreve no canal para ser avisada sempre que aparecer vídeo novo. Obrigada e até o próximo vídeo.